Mais uma vez eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Mesmo sentados, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, primeira epístola, 1 aos Coríntios, capítulo de número 6. 1 aos Coríntios, capítulo de número 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Que o Santo Espírito possa aplicar no nosso coração a porção desta palavra e que Ele fale aos nossos corações, como já foi pedido em oração, em nome de Jesus. Eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta aparentemente muito simples, e a pergunta é: o que é uma igreja? O que é uma igreja? E antes de tentar responder a pergunta, o que é uma igreja, é preciso dizer o que não é uma igreja. Primeiro, uma igreja não é uma empresa. As categorias, as buscas que uma empresa estabelece não são as mesmas que uma igreja estabelece. A igreja tem outros valores, outros fundamentos, outras buscas. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um clube religioso, social. A igreja nem mesmo é um clube de amigos. Um teólogo chamado Michael Horton, ele disse assim: uma igreja não é um grupo de amigos que você escolheu. É um grupo de irmãos e irmãs que Deus escolheu para você. Isso que é uma igreja. Vou repetir essa citação que eu gostei muito dela. Ele diz assim: uma igreja não é um grupo de amigos que você escolheu. Uma igreja é um grupo de irmãos e irmãs que Deus escolheu para você. Nesse capítulo que nós acabamos de ler, esse parágrafo, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar sobre igreja. Ele vai falar sobre o que somos como igreja, o que somos. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai mostrar que a maneira que nos compreendemos como igreja, a compreensão que temos de nós como igreja, vai definir a maneira que a gente vive. A compreensão que nós temos como igreja, ela vai definir a maneira como nós nos conduzimos. A compreensão que nós temos como igreja, ela vai definir a maneira da nossa conduta, dos nossos relacionamentos. A igreja em Corinto, ela estava esquecendo quem ela era, o que ela tinha.
Por isso que por 3 vezes nesse parágrafo, Paulo usa a expressão, não sabeis? Vocês não sabem? Vocês estão esquecidos do que são? Vocês estão esquecidos do que têm em Cristo Jesus? Parece que aquela igreja estava esquecendo do que ela era, do que ela tinha através de Jesus. E quando nós nos esquecemos do que somos e do que temos através de Jesus, a nossa conduta no presente acaba sendo pecaminosa. No verso de número 12 do capítulo 5, eu peço que você, por favor, observe aí na sua Bíblia. Paulo havia afirmado que o compromisso nosso como igreja é julgar os que estão dentro. Veja o que ele diz no verso 12, 5:12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, mas julgais vós os de dentro. Os irmãos lembram que o capítulo 5 de 1 Coríntios lidou com uma questão muito complicada que estava acontecendo na igreja. E Paulo convida a igreja a julgar os que estão dentro, ou seja, nós temos que lavar roupa suja dentro de casa, tem que ser lavada, né? Por mais manchada, por mais suja que esteja, ela tem que ser lavada dentro de casa. Paulo estava ensinando isso à igreja no capítulo 5, e no capítulo 6, o mesmo princípio permanece. É como se Paulo estivesse dizendo, ainda tem roupa suja dentro de casa, e ela precisa ser lavada dentro de casa. E a gente não pode levar a roupa suja para ser lavada fora de casa. E era o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Os irmãos estavam levando a roupa suja para ser lavada fora de casa. É o que nós lemos no versículo de número 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos. O que aconteceu aqui? Possivelmente 2 irmãos entraram em atrito. O texto não diz a causa. Alguns afirmam que possivelmente foi questões relacionadas a dinheiro, questões relacionadas a finanças, né? Houve um mal-entendido, um engano. Ou seja, 2 irmãos entraram em atrito. Era algo sério. Mas o que vai acontecer? Eles, em vez de tentarem resolver essa questão entre si como igreja, eles levaram então perante os injustos. Em vez de tentar resolver dentro de casa, eles jogam nos tribunais. Irmãos, eu queria fazer um rápido parêntese aqui. Será que quando temos uma causa contra o irmão e jogamos nas redes sociais, será que a gente não está caindo no mesmo erro? Colocando perante injustos, colocando perante ímpios, causas que deveriam ser tratadas entre nós com amor, com delicadeza. Tem pessoas que atualmente, a primeira coisa que faz, se houver um atrito, uma demanda, ele não busca consertar, ele joga logo na rede social para que os ímpios julguem, contemplem. É mais ou menos, naquela época não tinha internet, né? Naquela época não tinha redes sociais, mas o princípio é o mesmo. Havia uma causa, uma demanda, e possivelmente algo trivial, algo até banal, e em vez deles sentarem como irmãos, como igreja, para em amor resolverem, eles jogam no tribunal, jogam na rede social. Claro que Paulo não está dizendo que um cristão não pode defender a sua causa diante de um tribunal secular. A questão não é essa. Até porque quando a gente lê Atos, em alguns momentos Paulo apela para César. Mas a questão que está sendo apontada aqui nesse texto, irmãos, ela é particularizada para nós no verso 6. Observe aí o verso 6. 1 Coríntios 6:6. Olha só o que Paulo está combatendo. Mas irá um irmão a juízo contra quem?
outro irmão, ou seja, ele é seu irmão em Cristo. Ele foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Vocês são da mesma família. É isso que espanta, é isso que causa estranheza no coração do apóstolo. Versículo 6: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante quem? Incrédulos. Vocês estão colocando o testemunho da igreja em xeque. Vocês estão causando um prejuízo enorme para a igreja, no seu testemunho evangelizador. As causas, as demandas que surgem, deveria ter sido resolvida entre nós. Roupa suja a gente lava em casa. No verso de número 4, por favor, Paulo continua a sua crítica, dizendo assim: entretanto, vós quando tendes a julgar negócios terrenos, observe as palavras, negócios o quê? Terrenos, meramente terrenos, mundanos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Tribunal de pessoas que não têm aceitação, ou seja, não foram aceitas como membros, não foram alcançadas pela graça. Olha o que ele diz no verso de número 5: para vergonha vulo digo. Palavras fortes. Para vergonha, ele está dizendo, isso é uma vergonha. As nossas causas estarem sendo jogadas para fora, a gente não ter a maturidade, o amor, de tentarmos no poder do Espírito, em nome de Jesus, procurar saná-las, resolvê-las. Aí ele diz, vocês estão levando para um tribunal de incrédulos, de injustos. No verso de número 5, ele continua dizendo assim: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós? Será que não tem um irmão sábio entre vós? Porque lembrem-se que os coríntios, eles se arrogavam de muita eloquência, de muita erudição, de muita sabedoria. Paulo, de certa maneira, está usando de ironia. Ele está dizendo, será que não tem nenhum sábio entre vós que possa ser o intermediador entre as duas partes, e como igreja, como irmãos, a gente resolver? Será que não há nenhum sábio que possa ajudar nessa demanda? E veja, irmãos, é interessante o verso 5, porque ele está responsabilizando toda a igreja. Ele diz, não há entre vós. Ele está escrevendo a igreja, portanto ele está responsabilizando toda a igreja, não só os líderes, mas todos nós somos responsáveis pelas nossas demandas, pela maneira como temos resolvido os nossos atritos, as nossas dificuldades relacionais. Então ele diz, será que não há um sábio entre vós, que possa ajudar no meio da irmandade? Perceba que ele continuamente lembra o que somos. Somos uma irmandade, somos a família de Deus, salvos por Cristo, ligados ao cabeça, membros do mesmo corpo. Então ele continua expondo essa situação. Verso 7: o só existir entre vós demanda, já é completa derrota. Leia comigo o verso 7, parte A. O só existir entre vós demandas, já é completa, não há vencedores. É isso que ele está dizendo. Não há vencedores. Se o irmão lançar a causa dele para os ímpios julgar, e ele vencer, ele ganhar na justiça, não é vitória, é completa derrota. É isso que ele está dizendo. Se o irmão que causou a fraude passar ileso, não deu nada para ele, ele achou que venceu, na luz da perspectiva do reino de Deus, Paulo está dizendo, é completa derrota. O só existir essas demandas é completa derrota. O só existir entre nós a incapacidade de resolver os nossos conflitos, o só existir essa situação é completa derrota.
Não pense, é como se Paulo estivesse dizendo assim: não pense que você venceu a causa, porque o seu discurso foi mais eloquente, porque o seu advogado foi mais persuasivo, porque a sua multa foi maior. Não pense, é completa derrota. É derrota. Aquela igreja estava sendo derrotada, porque não estava cumprindo a sua missão de testemunhar de que somos uma comunidade transformada pelo poder soberano do Espírito Santo de Deus. Veja o que Paulo vai dizer, irmãos. Na verdade é o Espírito Santo de Deus. Você crê que esse livro é o livro inspirado pelo Espírito Santo? Ele diz assim, olha só: por que não sofreis antes a injustiça? Verso 7. Por que não sofreis antes o dano? Paulo afirma que seria preferível sofrer a injustiça, sofrer o dano, o prejuízo, do que promover o escândalo, dar mau testemunho. Irmãos, numa sociedade que idolatra o dinheiro, numa sociedade que idolatra os bens, o lucro, o status social, numa sociedade que idolatra o tomar vantagem sobre outro, esse conselho é um verdadeiro absurdo. É um absurdo. Como é levar prejuízo? Como é sofrer o dano? Mas Paulo está escrevendo, irmãos, para uma comunidade que foi alcançada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Paulo está escrevendo para seres humanos que foram transformados pelo poder de Deus. Isso não é para o ímpio, isso não é para o mundo, isso é para a igreja do Senhor, para o povo de Deus. Porque este modelo é o modelo do nosso Salvador e Senhor. Esta proposta de vida é assemelhar-se a Jesus Cristo. Quando Paulo usa essas palavras, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ele está se lembrando, sabe de quem? Obviamente não é do agiota da esquina, do capitalista avarento. É de Jesus Cristo, nosso Salvador. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro. Capítulo 2. Versículo de número 19. Porque isto é grato. Acharam? 1 Pedro 2,19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo o quê? Injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com... Isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com um traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É a lógica apostólica. A lógica apostólica, irmãos, ela nos leva a Cristo. E é Cristo que está sendo apresentado aqui. Cristo é o nosso Redentor, Cristo é o nosso Salvador, mas Ele é também o nosso exemplo. É a Ele que nós devemos seguir. É o exemplo dEle que deve moldar as nossas vidas, palavras e reações no poder do Espírito e para a glória de Deus. Ele ensinou em
Mateus 5,40, esta verdade, quando disse: e ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Portanto, o apóstolo Paulo está lembrando esses princípios para aquela igreja. Ela está trazendo Cristo à mente daquele povo. Cristo Redentor, Cristo Salvador, Cristo nosso exemplo. Verso 8, volta a sua Bíblia, por favor. Paulo diz assim no verso 8, 1 Coríntios 6, 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Paulo no 7 bateu no que sofreu, mas no 8 ele bate no que promoveu. Ou seja, ele exorta tanto o A como também o B. Essa mesma exortação, ela vai ser mais na frente apresentada pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4:6, quando ele diz: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então, irmãos, essa era a questão, esse era o problema. A igreja não estava conseguindo resolver as suas demandas. Paulo então procura corrigir essa situação. Paulo procura corrigir essa situação de conflito entre os irmãos na igreja. E olha só o que acontece aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios. Paulo procura corrigir essa situação lembrando 3 verdades concernentes à igreja, a nós. 3 verdades. A primeira, ele diz no verso 2 e 3, assim que ele apresenta a situação, ele diz: não sabeis, verso 2, que os santos hão de julgar o mundo. No verso 3 ele diz a mesma expressão: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos. Ele está lembrando uma importante verdade sobre nós, igreja. Ele está lembrando que igreja é uma comunidade escatológica. Nós não só vivemos para o aqui e agora, nós não só vivemos para o presente, nós vivemos para a eternidade. Nós vivemos cheio de expectativa pelo Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A nossa vida não é definida apenas pelo presente. A nossa vida não é definida apenas pelas buscas materiais, intelectuais, mundanas. A nossa vida precisa estar sendo vivida na expectativa do eterno, da volta gloriosa de Jesus, do retorno do justo juiz de toda a terra. É aquele que prometeu, é fiel para cumprir. É isso que ele está dizendo. Ele está lembrando de que um dia haverá um juízo. E o juiz será perfeito. Será o justo juiz de toda a terra. Mas não apenas isso, de alguma forma, olha só, irmãos, que privilégio para mim, para ti, para nós pecadores, que por causa de Cristo, nós participaremos desse momento escatológico glorioso, onde Deus manifestará plenamente a sua justiça. E ele continua, e ele usa essa expressão: não sabem, crentes. A palavra os santos aqui é uma expressão para crentes, convertidos. Vocês se esqueceram? Paulo, portanto, quer nos ensinar que somos uma comunidade escatológica. Dizer que somos uma comunidade escatológica é afirmar que não apenas vivemos para o presente. Ao vivermos o presente, olhamos para o futuro glorioso que espera por mim, por ti, por nós. Você crê nessa verdade? Então, na medida que você vive, que você fala, que você compra, que você vende, que você age e reage, lembre-se, você é um cidadão dos céus. Você, por causa de Cristo, por misericórdia e graça, está destinado para a glória.
Não fique olhando só para o aqui e agora, o material, o financeiro, o passageiro. Você é um peregrino, um cidadão dos céus. Amplie o seu horizonte. Não fique preso às picuinhas. É isso que Paulo está detectando. Vocês estão presos a coisas tão pequenas, tão banais. Erga os olhos e contemple os sinais da volta gloriosa do nosso Redentor. Há vários textos que apontam para essa realidade. Talvez Paulo esteja lembrando desse ensino de Daniel 7:22, quando diz: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Ou ele esteja lembrando do próprio ensino de Jesus, que em Mateus 19:28 afirmou: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Agora somos julgados, perseguidos, mas um dia julgaremos. Paulo, portanto, nos ensina, igreja, que as realidades futuras estão tão certas quanto o próprio presente. E elas devem condicionar tudo aquilo que a igreja é e faz no presente. O que é a igreja, irmãos? A igreja sou eu e você, salvos pela graça em Cristo Jesus. E essa comunidade, você faz parte dela? É uma comunidade escatológica. Ela vive para o futuro. Ela aguarda com ansiedade a vinda do justo juiz de toda a terra. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos bem forte dizer o nosso grito de esperança: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E aí sim, no reino do Messias, reinará justiça, alegria e paz. Que o nosso agir e reagir esteja condicionado a essa verdade. Mas em segundo lugar, Paulo lembra aquela comunidade, aquela igreja, que ela é uma comunidade de pessoas que herdam o reino e vivem em santidade. Meu irmão, saiba de uma coisa, que Jesus já cobriu os prejuízos, porque você é um herdeiro, não é dos bens dos seus pais, de sua família, que são perecíveis, se enferruja, o ladrão rouba. Você é herdeiro da glória vindoura. É isso que ele vai lembrar aquele povo. Vocês estão brigando, discutindo por banalidades, trivialidades, viram uma bola de neve, a igreja não consegue cumprir a missão, dá muito testemunho. Lembrem-se, vocês são uma comunidade escatológica. Segundo, vocês já são herdeiros dos céus. Veja o que ele diz no verso de número 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos. A palavra injustos aqui significa ímpios, incrédulos. Os injustos, os ímpios, os incrédulos, os que não tiveram um real encontro com Jesus, não herdarão o reino de Deus. Mas se você verdadeiramente teve uma entrega pessoal com Jesus, você vive o contrário do que está escrito aqui. Você é um herdeiro do reino dos céus. E porque você é um herdeiro do reino, você vive em santidade. Por isso que ele vai dizer que a igreja é uma comunidade de pessoas que herdam o reino e vivem em santidade. O que é uma igreja não é uma empresa. O que é uma igreja não é um clube de amigos, um clube religioso. A igreja é a comunidade dos santos. A igreja é a comunidade dos que foram alcançados pela graça, transformados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. São novas criaturas e agora podem dizer: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O velho homem morreu. Verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Você pode repetir comigo essa frase? Não vos enganeis. Não se engane, meu irmão,
com esse discurso de coaches, com esse discurso que tem sido seguido e aplaudido por milhões. A palavra de Deus, não se engane. A palavra de Deus diz, não se engane. E o que eu vou ler aqui, irmãos, é politicamente incorreto, mas é palavra de Deus e precisa ser anunciada. Não se engane, não se iluda. Palavra de Deus. Nem impuros. Aqui, a impureza aqui está ligada à devassidão sexual, à imoralidade sexual. Deus, irmãos, não só perdoa-nos do pecado, Deus nos liberta do poder do pecado. Esse negócio de dizer eu sou crente e continua na mesma é porque ainda não foi liberto de verdade. Por isso que ele diz, nem impuros, leia comigo, nem idólatras. Vamos compartilhar aqui a responsabilidade desse texto. Nem impuros, nem idólatras. Idólatras não herdarão. Indivíduos que idolatram, havia muito culto de idolatria, mas a idolatria continua presente de maneira intensa nos dias de hoje, porque a idolatria não está só nas paredes, nas imagens, nas estátuas. A idolatria está no coração do homem. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele adora o dinheiro, o sexo, o entretenimento, a sua própria vida. Idólatras não herdarão. Adúlteros, pessoas que quebram aliança, efeminados, sodomitas. É uma palavra, no original é como se ela fosse uma palavra conjugada, né? A palavra malakoi é suave. Sodomitas. A NVI traduz esse versículo como homossexuais passivos e ativos. Adúlteros. 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, que vive se embriagando, entregando aos vícios, nem maldizentes, caluniadores, usa a boca só para lançar veneno, nem roubadores. Uma versão traduz essa palavra roubadores como estelionatários, trapaceiros. Ele é um trapaceiro. Ele não usa a Bíblia como instrumento que regula os seus negócios. Ele usa o jeitinho brasileiro. E às vezes é membro da igreja, é trapaceiro. Não herdarão o reino de Deus. Por que Paulo diz isso? Porque ele está dizendo que a igreja, sabe o que é a igreja? É uma comunidade de gente que vai herdar os céus e por isso vive em santidade. Vive em... Não é imperfeição. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que ser perfeito? Não, nós não somos perfeitos. Ainda lutamos com tentações e pecados a cada dia, mas no poder do Espírito estamos trilhando o caminho da santidade e da obediência, do bom testemunho. Vocês esqueceram destas verdades? Paulo começa dizendo, não sabem, estão se deixando enganar pelo discurso da mídia, pelos pastores, seguidos por multidões. Não se deixem enganar, não herdarão o reino de Deus. É uma advertência séria. Os que não estão se dispondo a trilhar um caminho de santidade. Quem tem ouvidos para ouvir, não herdarão. Ah, pastor, mas eu sou membro da igreja. Ah, pastor, eu tenho carteirinha de membro. Não basta participar dos ritos da instituição, é preciso transformação, é preciso novo nascimento, é preciso lutarmos em santidade. Se você está agindo dessa maneira, saiba que você está dentro da instituição, mas você ainda não é igreja, você ainda não é filho de Deus. Não julgueis, pastor. Alguém pode estar dizendo. Eu não julgo. É a palavra do Senhor que diz. Portanto, antes de Deus mandar o juízo, Ele manda um profeta. Ele manda a mensagem dizendo, aproveita a oportunidade, arrependa-se e converta-se de verdade ao Senhor. Por último,
Primeiro, a igreja é uma comunidade escatológica. Segundo, a igreja é uma comunidade que herda o reino e vive em santidade. Terceiro, a igreja é uma comunidade de pessoas que foram salvas por Cristo Jesus. Nós só temos esperança, nós só temos santidade, nós só temos vida nova por causa de Cristo. E Paulo encerra esse parágrafo lembrando disso. Ele diz assim, verso 11: tais fostes alguns de vós. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo está dizendo, alguns de vocês foram efeminados, sodomita, ladrão, adúltero. Vocês foram, mas agora vocês foram lavados, santificados, justificados. As coisas velhas já passaram. Irmãos, a igreja é uma comunidade de ex. Eu fui, mas agora eu sou nova criatura. Ele está dizendo, muitos de vocês foram, porque vocês estavam dominados pelo pecado. Vocês estavam no mundo, mas agora lavados. Apocalipse 1:5 diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Foi por amor que Ele nos alcançou e nos libertou daquilo que nos aprisionava, o pecado, os vícios, as práticas, os comportamentos pecaminosos. Eram sujos, mas o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos transforma. Paulo está lembrando do que somos como igreja: lavados, santificados, ou seja, separados para Deus, comprados por um alto preço. Ele usa 3 palavras: lavados, santificados e justificados. Você foi declarado justo, não por causa dos seus méritos, de suas obras, mas por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Ele está nos lembrando da doutrina da salvação. Lembre-se quem você é. Na medida que você fala, na medida que você se comporta, no comércio, na universidade, dentro da igreja. Lembre-se que você é igreja, e igreja é constituída de gente lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Não é um clube de amigos, não é um clube de social, é um povo santo, transformado pelo poder do Senhor. Esse versículo nos lembra de muitas conversões no Novo Testamento, quando ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vos lavaste. Isso nos lembra da mulher imoral. Lembra da mulher pecadora que entrou na casa de Simão, fariseu, arrependida de seus pecados? Sabe o que ela ouviu de Jesus? Seus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, vá em paz. Esta mesma palavra um dia foi proferida sobre a minha vida e sobre a tua vida por Jesus, por intermédio da pregação do Evangelho. Lembra da conversão da mulher pega em ato de adultério em João 8:11? Ela encontra-se com Jesus arrependida e ela escuta dos lábios de Jesus: vá e deixa a sua vida de pecado, você foi perdoada. Lembra do criminoso arrependido pendurado naquela cruz? Ele ouve dos lábios de Jesus o que está em Lucas 23:43: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra do religioso Paulo, que era chamado também de Saulo, que queria matar cristãos? Jesus aparece para ele, cheio de luz, e diz assim: você é para mim um vaso escolhido. O ex-perseguidor torna-se um arauto do Evangelho de Jesus. Jesus liberta, Jesus perdoa, Jesus lava, Jesus transforma, Jesus santifica, Jesus justifica o mais vil pecador. Não importa o seu passado, não importa os seus pecados, o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, um encontro real, pessoal, entregue sua vida a Ele hoje, e você poderá dizer: eu fui, mas agora eu sou uma nova criatura. E você e nós que afirmamos que tivemos um real encontro com Jesus, somos da família de Deus,
que possamos viver em conformidade com esta palavra. Viva o presente, aguardando com expectativa o Maranata. Viva em santidade, viva em gratidão, viva em alegria. Ele te lavou, Ele te regenerou, Ele te transformou. Adore a Jesus, que nos liberta, santifica e justifica. Amém e amém. Vamos orar. Pai,